Muito bem, sejam bem-vindos ao canal Refúgio Teológico e ao Instituto Superior de Teologia Cristã Turip. Convido vocês a continuarem até o final, assistindo o comentário, tá? Ou alguma opinião a respeito do assunto que nós estamos comentando. Antes de tudo, gostaria de que fale um pouquinho sobre vários filósofos, inclusive sobre C4, a humanidade. Contudo, a mentalidade científica só pode ser alcançada através da eliminação de uma série de preconceitos e falsas visões, os ídolos. Então, nós vamos ver daqui a pouquinho o que realmente quer dizer com isso. E deixar que vocês façam uma reflexão pessoal em torno do seu contexto. Particularmente, quando nós estudamos qualquer assunto, sempre fazemos uma reflexão da nossa atualidade, do nosso contexto em que nós estamos vivendo, né, seja no bairro, na cidade ou na nação como um todo. Deixa aqui uma pergunta. Será que nós precisamos deixar os preconceitos e as falsas visões, que ele vai chamar de ídolos, para assim a mentalidade científica produzir, de fato, benefícios à humanidade por meio da filosofia? O que você acha? Nesse livro, ainda traz algumas informações muito importantes para se você mapear melhor o personagem histórico Francis Bacon. Ele nasceu em Londres, na Inglaterra. A escola que esse filósofo ele mais divulgou foi o empirismo. As áreas de estudo que ele se devotou em sua vida foi filosofia da ciência e política. As principais obras que ele escreveu foi Novo Órgão, Nova Atlântida, A Grande Instauração, Ensaios e O Progresso do Conhecimento. Ele é importante no sentido histórico, filosófico, né? Porque ele é considerado o fundador da ciência moderna. Aí aqui, na página 96, para finalizar esse comentário, ele traça três tipos ou três classificações do que eu vou chamar de ciência. Né? As ciências para a visão de Bacon. São três. Ele diz assim: ciência da memória, que é a história; ciências da razão, que é a filosofia; e ciência da imaginação, que é a poesia. Muito interessante essa classificação que Francis Bacon faz para entender ou acreditar no que é uma ciência. Vamos ver aqui agora, tá, um pouco, né, sobre Francis Bacon. Depois vocês vão poder se aprofundar mais, caso for objeto de sua pesquisa, né? Mas aqui apenas para apenas divulgar, né, expor um conhecimento histórico e filosófico desse importante personagem para o contexto mundial, tá? Comecemos falando sobre quem foi, de fato, Francis Bacon. Bem, Francis Bacon ele vai nascer em 1561 e vai morrer em 1626. Ele foi um filósofo, estadista, cientista, jurista e autor inglês, considerado uma das figuras fundadoras da ciência moderna. Bacon fez contribuições importantíssimas ao desenvolvimento do método científico e à promoção da investigação empírica. Ele ocupou diversos cargos importantes, incluindo o de Lord Chanceler da Inglaterra. De acordo com o que ele escreve, né, o que ele divulgou, né, nós encontramos teorias e contribuições extraídas na sua filosofia. Bem, Bacon é amplamente reconhecido por suas ideias sobre o empirismo e o método científico. Suas principais teorias incluem o método indutivo, o novo órgão e ídolos da mente. Aí vai dividir em ídolos da tribo,
ídolos da caverna e ídolos do mercado, ídolos do teatro. Você que chegou aqui no canal pode estar se perguntando que danado é isso? O que isso significa? Isso é o que, afinal de contas? Bem, nós podemos definir o empirismo como uma teoria do conhecimento. É aquilo que permite você conhecer a realidade, conhecer as coisas, né? Por meio de experimentação. Então, essa teoria do conhecimento enfatiza o papel da experiência sensorial na formação de ideias, ao contrário do racionalismo, que sustenta que a razão e o pensamento dedutivo são as principais fontes de conhecimento. Então, o empirismo, ele afirma que todo conhecimento deriva, em última análise, de alguma experiência sensorial. Então, para essa corrente da filosofia, o empirismo diz que todo conhecimento que você tiver, todo tipo de conhecimento que você tiver ou adquirir, ele é necessariamente por meio de experimentação. E aquilo que não tiver experimentação não é conhecimento ou não pode existir. Sobre o empirismo ainda, depois nós vamos voltar para Francis Bacon, né? O empirismo ele tem algumas características. Primeiro, ele fala sobre a origem do conhecimento, experiência sensível, rejeição das ideias inatas, método indutivo. Vejamos o seguinte, sobre essa característica do empirismo, né? O primeiro ponto é origem do conhecimento, a epistemologia, né? Como você conhece as coisas, né? Então, o empirismo sustenta que o conhecimento humano começa com a experimentação sensorial, por da visão, do tato, do olfato. Os empiristas acreditam que a mente humana é uma tábua rasa, uma lousa em branco, ou seja, quando o indivíduo nasce, porque todas as ideias são adquiridas através da experiência sensorial, ou seja, quando nós nascemos, não temos absolutamente nada de informação. Isso só depois é adquirido por meio da experiência. Por isso que fala sobre tábua rasa. Uma outra característica do empirismo é experiência sensível. E que ele diz que as percepções dos sentidos, como visão, audição, olfato, paladar e tato, são fundamentais para o processo do conhecimento. Tá? Então, sem isso, não existe conhecimento. Então, o conhecimento sobre o mundo é construído a partir de informações coletadas por meio dessas percepções. A terceira característica que nós podemos falar sobre desse método do empirismo que Francis Bacon faz parte é que vai fazer uma rejeição de ideias inatas. Então, diferente dos racionalistas, né, que acreditam que as ideias inatas, ideias que existem na mente desde o nascimento, os empiristas acreditam que não existem ideias ou conhecimento que sejam inatos. Então, todo conhecimento deve ser adquirido através da experiência. Então, a próxima característica é o método indutivo. O empirismo, onde generalizações são feitas, é tudo contraste com o método dedutivo, que parte dos princípios gerais para chegar a conclusões específicas. Os principais filósofos desse método, dessa corrente filosófica empirística é John Locke, George Berkeley e David Hume e, inclusive, Francis Bacon. Alguns ainda sustentam que existem contribuições que o empirismo pode fazer para a sociedade. Segundo esse método, essa corrente filosófica, o empirismo, ele faz uma fundamentação, ele é fundamental para a ciência moderna. Então, o empirismo influencia profundamente o desenvolvimento do método científico, enfatizando a observação e a experimentação como meio de adquirir o conhecimento do mundo natural. A princípio, esse método, ele em alguns sentidos é importante para a fé cristã, né? Para até mesmo refutar falsas alegações
de sinais e prodígios, né? Esse método é importante, né? Por exemplo, por meio desse método, nós podemos refutar a hóstia da missa presente na Igreja Católica, tá? Bem, crítica ao racionalismo. Infelizmente, o empirismo rejeita o racionalismo, né? O empirismo desafiou as ideias de que a razão pura deveria levar o conhecimento verdadeiro, sem a necessidade de dados sensoriais, promovendo uma abordagem mais prática e observacional. Por fim, nós temos uma outra contribuição que os estudiosos dizem o seguinte: teoria da percepção e conhecimento. Então, as ideias empiristas ajudam a mudar teorias modernas da percepção e do conhecimento, destacando a importância dos sentidos na formação de ideias e de crenças. Então, o empirismo é uma teoria, tá? É uma teoria, é um posicionamento, é uma escola filosófica que sustenta que o conhecimento humano, seja ele qual for, ele é proveniente da experimentação sensorial. Então, proeminentes filósofos empiristas como John Locke, George Berkeley, David Hume e Francis Bacon contribuíram significativamente para essa visão, enfatizando a importância da observação e da experimentação na formação de ideias e na construção do conhecimento. A ênfase do empirismo na experiência sensorial e no método indutivo continua a influenciar a filosofia e as ciências até o dia de hoje. Tá? Isso aí foi para vocês pegarem um pouquinho sobre o empirismo. Tá? E a gente falou sobre vamos falar sobre teorias de contribuições, né? Então, Bacon ele é amplamente conhecido por suas ideias sobre o empirismo e o método científico. Então, suas principais teorias incluem o método indutivo, o novo órgão, nós falamos, e indutamente. No método indutivo, Bacon defende a indução como um meio para adquirir conhecimento. Ele acreditava que o conhecimento científico deveria ser baseado na observação cuidadosa da natureza e na experimentação sistemática, ao invés de depender de silogismos aristotélicos, frases, axiomas, pressuposições, né? Então, Bacon vai propor que os cientistas deveriam coletar dados a partir da experiência específica e depois formular generalizações, afirmações e teoria, né? Novo órgão. Essa é uma obra, né, de 1621. Então, Bacon vai apresentar sua metodologia científica, que buscava substituir os métodos escolásticos tradicionais. Então, novo órgão é parte de sua obra maior, Inauguratio Magna, grande restauração, que pretendia reformar o conhecimento humano e estabelecer uma nova base para a ciência. Nessa teoria e as contribuições provenientes dessa teoria, ele traz uma terceira teoria chamada ídolos da mente. Francis Bacon identificou pelo menos 4 tipos de ídolos, ou falsos conceitos que distorcem o pensamento humano, que distorcem a realidade, que distorcem o mundo real. Tá? Veja, existem 4. Eu achei interessantíssimo essa afirmação, por esse descobrimento que Francis Bacon tem nos a nos dizer hoje em dia. Bom, a primeira distração, a primeira distorção do pensamento humano. Então, você está conversando com uma pessoa sobre calvinismo, sobre arminianismo, sobre que a Igreja Católica não é a Igreja de Cristo, nunca fez parte da Igreja de Cristo, né? Sobre seitas, sobre heresias, enfim. Então, as pessoas, elas podem, dependendo do contexto, da situação, do momento, da época, estarem envolvidas em algum tipo de pensamento distorcido. E Bacon identifica 4 tipos de distorção que o pensamento vai produzir quando ele basicamente rejeita o mundo real. Né? Por exemplo, no mundo real, você vai para a missa e na missa tem aquelas invenções que nas escrituras não tem nada disso. O mundo real é missa, Igreja Católica, Espiritismo, Testemunho de Jeová, Mormonismo, heresia. A Bíblia é Jesus Cristo, o Espírito Santo, Deus Pai, enfim. Né? Mas as pessoas preferem viver
distorção do pensamento, dessa ilusão. E vamos ver o que Francis Bacon tem a dizer, né? Não somente na religião, mas na ciência, na cultura, na civilização, na política, no dia a dia, na sua rua, na sua casa, enfim. É uma filosofia muito interessante, muito rica, que daria para a gente conversar bastante. Então, meu pedido a você é o seguinte, que se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, deixe seu like, entre conosco. Quiser nos ajudar, quiser se inscrever, se matricular nos nossos cursos, entre em contato. Tá? Quiser adquirir nossos livros, também entre em contato pelo telefone passando no seu visor, tá bom? Bem, ídolos da tribo. O que é isso? Para Francis Bacon, é uma tendência inerente à natureza humana que afetam a percepção. Então, a nossa percepção estará extremamente afetada por meio do ídolo da tribo. Né? E tribo tem tudo a ver com a nossa momento, né? Ao redor de nós, né? A tribo, né? Se você pensar nessa questão. Então, é a tribo que afeta a nossa percepção. Você está em uma casa, você está no trabalho, você está na igreja, e o ídolo dessa tribo é dizer que você tem que andar conforme eles imaginam e pensam, e não conforme a realidade ou as escrituras dizem. Tá? Temos agora o ídolo da caverna, muito semelhante à caverna de Platão, era um outro filósofo de Atenas, né, filósofo Platão, da Grécia Antiga, falou sobre o mito da caverna, mas aqui está falando sobre o ídolo. Né? Então nós, a princípio, sabemos em algum momento da nossa história que aquela cabana, aquela tribo, aquele grupo de amigos está projetando uma distorção que vai estar afetando a minha percepção, tá? E eu consigo não rejeitar a tribo, eu consigo cultuar esse ídolo, tá? Por isso que é ídolo da tribo. Do mesmo modo, nós temos agora o ídolo da caverna. Nós cultuamos a caverna e assim dizemos que ele agora é nosso ídolo. Então, o ídolo da caverna é o seguinte: preconceitos individuais formados pela experiência pessoal. Ídolos do mercado, problemas decorrentes da comunicação humana e da linguagem. Ídolos do teatro, doutrinas filosóficas e científicas falsas aceitas por tradição. Então, a primeira, ídolo da tribo, ídolo da caverna e ídolo do triado, são afirmações filosóficas extremamente importantes para nos dias de hoje. Por quê? Existem as nossas amizades, né, que às vezes, dependendo, né, elas conseguem distorcer nosso pensamento. Existem também preconceitos da minha própria individualidade, das minhas experiências pessoais. Tá? Aí eu digo assim, eu cultuo, né, eu vou cultuar um gesso, eu vou cultuar um bode, eu vou cultuar um boi, um bezerro, eu vou cultuar um outro ser humano, ou eu vou cultuar a mim mesmo, porque algo de bom aconteceu. Algo de bom aconteceu depois que eu fiz uma reza. Isso é, meus amigos, o ídolo da caverna, né? E aqui, por fim, o ídolo do triato. Então, existem doutrinas filosóficas, científicas e religiosas e doutrinas bíblicas que são falsas, mas são as falsas, mas infelizmente elas conseguem, né, se tornar um ídolo porque elas são aceitas pela tradição. Tá? Falando sobre principais obras que foi o Novo Orwell, então essa obra é fundamental para a compreensão do método científico. Bacon discute a necessidade de um novo método para a investigação científica e descreve o seu sistema de indução. Temos o The Advancement of Knowledge. Então, Bacon argumenta a favor da importância do conhecimento da ciência, defendendo a reforma do sistema educacional para promover o progresso científico. Hoje, a sociedade, né, a cultura, da forma geral, está muito distante dessa visão aqui. Essays, né, uma coleção de ensaios sobre diversos tópicos, incluindo moralidade, política e sociedade. Esses ensaios são conhecidos por sua sabedoria prática e estilo aforístico. Tinha New Atlantis.
de 1626. Uma obra utópica que descreve uma sociedade ideal onde a ciência e a pesquisa são atualmente valorizadas e promovidas. Hoje em dia, na esfera política e nas esferas de algumas regiões, a concepção sobre o ideal, onde a ciência e a pesquisa é importante para a sociedade, está muito distante. Alguns afirmam que Francis Bacon teve vários envolvimentos, né, com algumas sociedades secretas e o que era ateu, outros dizem que era religioso. Enfim, o que nós podemos dizer com segurança sobre a religião de Francis Bacon? Ou seja, todo filósofo, independente da escola filosófica que ele adote, ele é um religioso. Ele nunca vai deixar de ser. Então, do mesmo modo, Francis Bacon era, segundo alguns, cristão, membro da igreja anglicana, então sua fé era compatível com seu compromisso com a ciência e o empirismo. Bacon via a investigação científica como meio de glorificar Deus, entendendo que a descoberta das leis naturais era uma maneira de revelar as obras divinas. Ele acreditava que a razão e a fé poderiam coexistir harmoniosamente e que o avanço do conhecimento científico não estava em conflito com a fé religiosa, mas sim completava a compreensão do mundo criado por Deus. Bem, sim e não. Não por quê? Porque a ciência, juntamente com a Bíblia, tá? Quero que vocês entendam o seguinte: juntamente com a Bíblia, refuta muita coisa do mundo hoje. Tá? A ciência, como a gente falou, a histórica, né? A filosófica, enfim. Se você for, por exemplo, defender algum tipo de doutrina, né? Algum tipo de pensamento, a ciência, muitas das vezes, vai ser contra você. Dependendo do assunto, do mesmo modo, as escrituras. Então, o que o indivíduo que tem uma mente distorcida faz? Não, porque tal pessoa, tal coisa fazia. Né? Isso não é argumento, isso não é evidência, isso não é prova, isso não é realidade. Tá? Então, esse método dele é muito importante, tá? Porque ele vai dizer assim que fé e razão estão unidas, né? Ciência e teoria estão unidas, porém a religiosidade, as religiões não estão unidas nem com a ciência e nem com a fé, ok? Bem, o que nós podemos concluir o vídeo de hoje dizendo o seguinte: Francis Bacon foi pioneiro da filosofia e do método científico, cujas teorias sobre o empirismo e a indução continuam a influenciar ciências modernas. Suas principais obras incluem no órgão The Advancement of Language, então estabeleceram fundamentos importantes para a investigação científica. Então, como cristão anglicano, Bacon acreditava que a ciência e a fé poderiam coexistir, vendo a investigação empírica como uma forma de entender e glorificar a criação divina. Então, gostaria muito que vocês se inscrevessem no nosso curso, se inscrevessem no canal, entrassem em contato conosco no WhatsApp, tá? Para a gente passar mais informações a vocês. Então, compartilhe o vídeo com mais pessoas que você puder, para a gente poder assim compartilhar o conhecimento. Então, forte abraço, bons estudos. Então, esse vídeo, última informação, esse vídeo faz parte da grade curricular do pessoal que está fazendo bacharel em filosofia, tá? Ou bacharel em teologia, ok? Então, tá, os avisos e até o próximo vídeo.